Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Entre Parentes, reflexões partilhadas para momentos de pausa. Vamos esperar um pouquinho que as pessoas vão entrando neste direto, que já vem a ser o 7º desta jornada que começou em maio. Esta live hoje é dedicada à fotografia, Fotografar para Revelar, onde iremos ter como convidada a Rosalinda Chaves, que nos vai falar exatamente do papel da fotografia como ferramenta terapêutica. Para quem não me conhece e que entra pela primeira vez neste espaço das lives, Entre Parentes, o meu nome é Rita Machado e sou a fundadora e a criadora da plataforma Amplitude. E desde a plataforma Amplitude pretendemos e promovemos aliar a arte com a saúde e levar exatamente a que as relações de cuidado possam ser mais enriquecidas e nos espaços não apenas de contexto assistencial, mas também contexto hospitalar. E estas lives que surgiram em maio têm como propósito criar esta ponte de reflexão entre estes dois universos, arte e saúde, convidando profissionais de áreas muito diversas, como seja a saúde, a ciência e a arte. E o propósito é fazer conversas com as profissionais para entender, desde o ponto de vista da sua prática e da experiência também pessoal, de que forma é que fazem esta ponte de ligação entre arte e saúde. Já tivemos aqui como primeira convidada a neurocientista Susana Solá, sobre a temática Entender o Cérebro. Tivemos também a Susana Magalhães a falar-nos e a dar-nos a conhecer as medicinas narrativas. Temos agendado, que ainda não foi possível realizar, Poesia na Fibromialgia com a escritora Regina Correia, e aviso já que muito em breve, aliás amanhã mesmo vou anunciar, já temos nova data para esta live, que há tanto tempo se faz desejar, mas que por condições também de saúde e não foi possível ainda pô-la em prática. Depois estivemos com a Madalena Matoso, do Planeta Tangerina, para ilustrarmos a criatividade e falarmos também do papel da criatividade na relação com o outro. Tivemos também a Júlia Jalbut para nos falar da relação de cuidado e também do processo de luto, com a temática Habitar o Cuidado. E a última foi com a Aisha Fagini, que é música, portanto, cantora, produtora e a criadora de música, e que trabalha muito com a voz e com o canto improvisado. E foi realmente também uma descoberta, certamente para muitos que estiveram aqui a assistir, e hoje tenho a certeza que vamos também ter uma grande descoberta com este contacto com a fotografia, desde o lado não lúdico, mas como ferramenta terapêutica e como proposta de intervenção para trabalhar com públicos muito diversos, no sentido de promover a expressão e também o bem-estar. Como já é habitual, normalmente quando eu entro em contacto com as minhas convidadas, faço algumas perguntas prévias, personalizadas a cada uma delas, no sentido de resgatar o seu universo mais pessoal e de fazer aqui uma breve introdução também, com uma forma de contextualizar para quem está a ouvir estas lives e perceber quem é que é profissional, mas também conhecer a pessoa por detrás da profissional. E, portanto, vou passar então a ler aqui este texto de apresentação, que é sempre redigido com muito carinho e tendo em conta a pessoa que em breve vamos fazer aqui entrar na live. Antes disso, vou aqui parar a partilha e estar aqui um pouco mais próximo de quem está desse lado do ecrã. Passo então a ler. Há em Rosalinda uma curiosidade ética que a guia, o olhar para compreender e compreender para cuidar. E talvez por isso a fotografia tenha entrado na sua vida muito antes de ter consciência do lugar que viria a ocupar. Cresceu entre câmaras, rolos e o entusiasmo do pai, um apaixonado pela fotografia que montou um pequeno estúdio de revelação no sótão e lhe passou o gosto de observar o mundo com atenção. Durante anos usou o material que herdava do pai, os restos, como diz, câmaras, lentes, mas só aos 35 anos de idade comprou a sua primeira máquina. Ainda hoje, fotografa com as objetivas que o pai lhe oferece, como se esse gesto mantivesse um fio invisível entre os dois.
A primeira pergunta que lhe fiz foi: que metáfora visual escolherias para te apresentares hoje? Respondeu: não sei. Surpreendeu-me pela simplicidade e pela verdade desse não saber, talvez porque esperava que, para quem vive rodeada de imagens, a resposta surgisse naturalmente. Mas talvez esse não sei revele algo essencial, que a sua relação com a fotografia não é meramente simbólica, é prática, é feita de vida, é feita de encontros e de memórias. Entre essas memórias há uma fotografia que se destaca. A única é onde está com os seus pais juntos, sentados num sofá da casa onde ainda vive. Descobriu-a já adulta e gosta dela porque fala do lugar de onde veio e o lugar para onde quer ir. Diz que a fotografia nunca foi a sua paixão maior. Essa pertence à psicologia e ao desejo de promover mais consciência, empatia e liberdade. A câmara acabou por se tornar uma mera ferramenta desse propósito, uma via para expressar e para a promoção desse bem-estar. Quando fotografa, usa sempre o modo manual e olha pelo viewfinder. Confesso que tive de ir pesquisar o que era. É aquela pequena janelinha por onde se espreita justo antes de carregarmos no botão. Diz que quase sempre a primeira fotografia é a melhor, porque capta o momento em estado puro. Para Rosalinda, cada imagem revela mais sobre quem a faz do que sobre quem é fotografado. A imagem como espelho de relação entre quem olha e quem ou o que é observado. E é deste olhar atento e desta relação tão particular com a imagem que nasce o trabalho da nossa convidada, que vamos então agora abrir parênteses para a conhecer melhor e entrar neste espaço de conversa. Vamos então aqui convidar vamos esperar ver se do outro lado vou convidar novamente, parece que o convite não seguiu. Parece que está aqui a haver algum contratempo, vamos esperar mais um bocadinho. Já agora aproveito para quem me está a ouvir, para saber se está a ouvir bem, se está a ver bem. Vou convidar novamente. O convite não está a seguir. Não estamos aqui a conseguir. Vou tentar. Será que através de... Peço desculpa, estas coisas acontecem. Está a dizer que não está a conseguir aderir. Vou fazer convite de outra via pela Rosalinda Chaves e não pela Desfoco. Não sei se assim vamos conseguir. Boa! Não estava fácil. Não estava fácil, mas sabes que já tive alguns sustos e então já começo a ter aqui outra bagagem para levar a coisa com mais suavidade e com tranquilidade. Olha que bom, finalmente. Deixa ver, que isto estou aqui a aprontar-me. Tu que és a mulher das câmaras, claro, e das luzes. Sim, mas pronto, aqui onde estou não tenho cenários mais idílicos, mas não tem problema nenhum. Está ótimo, acho que se vê bem, acho que se vê bem. Também já pedi às pessoas que nos estão a ver e a ouvir se nos podem dar aqui algum feedback de nível de luz e de luz, que é de imagem, se está a ver bem e a ouvir, mas eu penso que sim. E ouvir bem também, acho que sim, acho que estes fones funcionam bem. Olha, ufa, finalmente. Olha, muito obrigada por estares aqui, por esta possibilidade de criarmos esta ponte, de participar nesta minha aventura que, pronto, começou em maio e que tem sido realmente uma bonita viagem de aprendizagem com cada pessoa que passa por aqui. E também estou muito curiosa, porque apesar de já nos conhecermos e conhecer um pouco o trabalho da Desfoco, tenho curiosidade de perceber mais a fundo esse trabalho, né, de como é que surge, como é que foi este teu caminho, perceber também o trabalho que desenvolves dentro da Desfoco e, portanto, é um gosto mesmo que esta ponte esteja a ser realizada hoje. Muito bom.
E obviamente, Rita, eu também tenho muito a agradecer, porque apesar de já nos conhecermos e de, pronto, já sabes que eu gosto muito de falar e talvez isso também ajude a conversa de hoje, vamos ver como é que corre, eu fico sempre muito nervosa nestas coisas, mas é óbvio que apesar de nos conhecermos é um grande, é mais do que um privilégio, não é? É um grande voto de confiança este convite e o facto de reconheceres de alguma forma o trabalho que tenho vindo a desenvolver e as ideias também que vou defendendo e que vais Claro. ouvindo. Claro que sim, claro que sim. Obrigada. Não, é fantástica esta possibilidade. Olha, vamos começar se calhar pelo início, porque eu achei muito interessante, né? Porque pronto, eu já expliquei um pouquinho da apresentação que eu Sim, faço, que nasce dessas perguntas que eu lanço previamente, e achei muito interessante que tu dizes, né? Que nasceste no meio dos rolos e das câmaras, mas depois o teu caminho, na verdade, inicialmente enverdou para algo sim, que aparentemente não tem nada a ver. Portanto, foste sim, para o âmbito da economia, estiveste no teatro do oprimido, foste para a área da sim, psicologia e eu gostava de entender porque eu percebo que né, caminante não há caminho, se há caminho al andar, e é um pouco isto, é neste tal e caminho qual. que vamos nos descobrindo e entendendo como é que incorporamos tudo, ou então afinando realmente o nosso gosto. E eu gostava de perceber como é que esse teu percurso, que aparentemente parece ser um pouco desigual, né, economia, depois teatro do oprimido, como é que isto foi digamos, afinando o olhar sobre as pessoas e de trazer-te de volta ao encontro com a imagem, agora se calhar de uma forma muito mais consciente. Sim, 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 sim. Não, é uma pergunta interessante e é uma pergunta sobre a qual, é uma resposta sobre a qual eu penso muito, porque acaba por ser uma grande sorte, talvez eu diria, não é? Ou seja, eu quando digo que cresci no meio das câmaras é porque o meu pai faz fotografia desde sempre, desde que eu me lembro, e curiosamente, isto agora eu sou uma desbocada e se calhar vou partilhar muita da minha vida pessoal, mas a verdade é que os meus pais conheceram-se precisamente porque o meu pai ia revelar os rolos à papelaria onde a minha mãe trabalhava. E aí revelou-se aqui um amor. Pronto, ali aconteceu qualquer coisa. Entretanto, eu nasci, portanto, o meu pai nunca foi fotógrafo profissional, embora tenha feito muita coisa à volta disso, Uhum, e tenha feito fotografia ao nível da profissional, sempre teve outra profissão e desenvolveu a fotografia como amador, como por uhum, gosto e ainda hoje o faz. Portanto, o meu pai ainda hoje, todos os dias, fotografa. É um verdadeiro maravilha. aficionado, tem imensos hobbies à volta da fotografia hoje que está reformado e, portanto, eu fui crescendo sempre com muito acesso a câmaras fotográficas numa fase em que ainda estávamos com a analógica e que o meu pai Uhum, ainda revelava ele próprio muitas vezes as fotografias, outras não. E isso para mim foi sendo algo que eu fazia de forma natural, fotografar, não é? uhum, Fotografávamos eventos, fotografávamos viagens, mas que eu não usava como um espaço criativo de desenvolvimento artístico. Aliás, eu uhum, nunca, até há muito pouco tempo, nunca uhum, achei que era nada criativa e que não tinha uhum, nada de absolutamente artístico. Bom, também pelo meu pai, cresci um pouco em volta em preocupações políticas, ou seja, era de alguma forma o mundo sociopolítico em que nos enquadramos sempre foi um uhum, tema dentro da família, do lado do meu pai de uma maneira, do lado da mãe de outra, mas eu fui desenvolvendo esses interesses e era muito. Tive também a sorte no secundário, de facto, de ter um grupo que também ajudava a isso. Ou seja, uhum, uhum, portanto, eu era boa aluna na matemática, entretanto, no secundário, a psicóloga achou que eu devia ir para a economia, porque era boa aluna na matemática, apesar de eu dizer que gostava muito de pensar sobre as coisas. Portanto, eu achava que uhum, gostava de filosofia. uhum, Ela, isso pode fazer nos seus tempos livres. Ok, então lá fui eu para a economia, eu gostei imenso de estudar economia no secundário, mas que realmente nós depois ali criámos um grupo com que nós tínhamos jantares e tertúlias para falar, uhum, só sobre falar, sem estar ligada a nenhum uhum, partido. E esse grupinho de amigas ajudava-me a pensar muito sobre as coisas, até que de facto eu comecei a chegar à conclusão que não queria seguir aquela área a nível de carreira profissional, e isso estava fora de questão para mim, ou seja, qualquer profissão que eu via associada.
ao percurso da economia era algo que eu não me via na prática a fazer, apesar de gostar muito de economia. E comecei a entender que, de facto, eu gostava de pessoas, de pensar sobre pessoas, de pensar sobre o comportamento, não tanto de estar com pessoas, não é nesse sentido, mas de pensar sobre as coisas. De pensar, por exemplo, Sim, diz, desculpa, estava à estava-te a vontade. ouvir. Não, estava-te só a ouvir porque, no fundo, realmente, talvez a economia nos afasta das pessoas, no sentido em que não é esse encontro direto. É fundamental, ou seja, porque, no fundo, tudo acaba por ser também é política e depois a economia está aí por trás. Mas realmente nesse caráter também mais dessa preocupação política e social que tu falaste antes, isto de alguma maneira te afasta se calhar desses valores, não é? Eu penso que também é um pouco isso que tu mencionas, na nível da tua formação e educação, e o teatro do oprimido, isto só para trazer aqui também esta outra a linguagem artística que entra na tua vida, o teatro do oprimido, de alguma maneira, vem fazer essa aliança, não é? Porque vem criar-te essa Vem, proximidade com as pessoas e com esses valores de caráter social. vem muito mais à frente, na verdade. Ou seja, ainda, e não me querendo perder muito, mas de facto, ainda nessa altura, e eu costumo dizer muito em tom de brincadeira, mas uma brincadeira já feita, mas que de facto ainda reflete aquilo que eu senti na altura, era que com a economia eu não ia conseguir mudar o mundo. Se eu fosse para a política, não ia conseguir mudar nada. E começo a ver a possibilidade de enverdar pela psicologia, inicialmente pela psicologia das organizações. Hoje consigo ver que eu estava preocupada com a questão da qualidade de vida das pessoas, ou seja, como é que eu poderia de alguma forma contribuir para todos termos melhor qualidade de vida. E foi verdade, acabei por ir para a psicologia, fazer psicologia clínica, mesmo a especialidade clínica e saúde. E, curiosamente, o teatro do oprimido vem depois, ou seja, eu termino a faculdade numa altura em que estávamos em grande crise e não havia emprego para ninguém e Uhum. muito menos havia emprego para quem era da área social. E, portanto, nós, esta minha geração e a minha turma A em nossa? particular, estávamos todos ali completamente condicionados, o que, curiosamente, nos obrigou a ser criativos e eu tive a sorte de conseguir saber, porque na altura não se sabia tão facilmente estas coisas, Uhum, uhum. começar a conhecer os programas europeus de intercâmbio, de formação, etc., e comecei a fazer alguns. E nesse percurso conheço uma pessoa que faz comigo um programa de estágio maior, que conheci várias, mas esta em particular, hoje também ligada à intervenção social e comunitária, portanto, que está já agora posso falar nela, é a Susaninha, ela não me deve estar a ver de certeza, e está em Setúbal, na Associação Faísca Voadora, que eu recomendo a conhecerem. Tem um Associação? trabalho, Faísca Voadora. Tem um É trabalho escavador. incrível, verdadeiramente comunitário e participativo, e é ela que me apresenta o Teatro do Oprimido, que eu já tinha visto qualquer coisa. Quando voltei, fui à procura a Lisboa do Grupo Teatro do Oprimido e queria muito fazer formação porque me identificava muito com aquela ideia de usar a arte para pôr as pessoas a pensar sobre as coisas e a falá-las e a usarem a Uhum. sua voz. Ou seja, de facto, para quem conhece o teatro do oprimido, isto vem ao encontro dos meus ideais políticos, ou seja, a mudança tem que vir realmente, portanto, se há situações político-sociais de claro desfavorecimento e de claras diferenças a nível de poder, essa mudança tem que partir da pessoa que está Das a levar, pessoas, das claro. pessoas e daquelas que estão em desvantagens, não é quem tem o poder que o dá aos Uhum, outros, porque uhum, senão então uhum, uhum. não é completamente desigual, não é? Já E de agora, desculpa, submissão. só para não querendo interromper o teu raciocínio, mas haverá aqui pessoas certamente que estão a ouvir que não sabem o que é Sim, o teatro do oprimido. sim, Pode só assim muito resumidamente, só para se perceber de que forma é que esta ferramenta artística, mas que é assente no teatro, na expressão, sim. dá essa voz e essa visibilidade e ajuda a resolver alguns conflitos Sim, sociais. posso e se calhar aproveito ponto com o que vem depois de ser a minha descoberta com a fotografia que começa pelo Photo Voice. E Ok. se calhar fazia já um pouco essa ponte. Porque, ou seja, eu no meio destas coisas todas, não é? Ando a tentar descobrir-me e ao mesmo tempo a arranjar emprego em psicologia e frequento uma série de coisas que tinham por base a aprendizagem não formal. O que é isto? É o que é que nós aprendemos em contacto com as coisas e em contacto com as pessoas, com jogos, com dinâmicas de grupo, com esta coisa de
termos alguma coisa à nossa frente, sei lá, pôr uma imagem à nossa frente e dizer como é que isto se identifica contigo, fala-me sobre ti, sei lá, elicitar Uhum. conteúdos a partir da arte. Eu começo-me a interessar por isso e começo a descobrir que eu própria, afinal, se calhar até tenho umas ideias e sou capaz de criar umas coisas e afinal até tinha mais piada do que achava, porque nestes grupos damos por nós entre jogos que nos propõem desafios assim a criar coisas incríveis tipo em 10, 15 minutos e, e começo a achar que isso tem um forte potencial para pôr as pessoas a pensar sobre as coisas. E quando descubro o teatro do oprimido, realmente isto faz muito sentido, porque o teatro do oprimido nasce no Brasil, com Augusto Boal, principalmente, junto, normalmente associa-se ao movimento do sem terra, que tem a ver com estas relações claramente desiguais e indiscutivelmente desiguais entre o patrão, os seus subordinados e a escravatura, que no fundo ainda éramos, ainda somos hoje sujeitos. Hum. O que é que o Boal vem propor? Que através do teatro ele cria uma premissa que ele não cria, não é? Ele encontra esta premissa que nós, quando estamos no teatro a improvisar, nós acabamos por falar de nós próprios, nós estamos a falar de nós estamos a deixar sair os nossos próprios conteúdos, mesmo que estejamos a assumir uma personagem que não tem nada a ver connosco. Então o Boal desenvolve técnicas relacionadas com o improviso e o teatro. Ele tem um livro muito conhecido que é Os Jogos para Atores e Não Atores, porque ele procura Uhum. trabalhar precisamente com os não atores. E no Uhum. fundo, o teatro do oprimido nasce e cresce para trabalhar com quem? Com comunidades em situações desfavorecidas. Usando o teatro, começa-se através destes jogos a permitir que essas improvisações, que essas histórias, que essas personagens saiam dos participantes. Portanto, temos um Uhum. grupo de participantes pertencentes a uma determinada comunidade e a determinada altura, obviamente, vão começar a sair as suas histórias e com elas as histórias da própria comunidade. Uhum. E há um ponto interessante do teatro do oprimido, que é este processo em que nós gradualmente vamos trabalhando isto com o grupo, em que o papel no teatro do oprimido é do coringa, mas aqui falamos de facilitador, é precisamente facilitar que estes conteúdos saiam, ou seja, não é impor nada, não é insistir ou criar temas ou Uhum. Uhum. empurrar para algum lado, mas facilitar que haja as condições ideais para que Exato. estas coisas vão saindo. Ok? Uhum. No teatro do oprimido em particular, pronto, depois há várias formas, cria-se uma peça e depois Uhum. há o teatro fora, ao teatro imagem, há ali uma série de outras Ok. coisas. Eu agora Diz isso. queria daqui, não, queria reconduzir, não é? Desse percurso, perceber como é que isto, depois tu voltares para a imagem, porque hoje quero revelar, não é? Fotografar para revelar, queria que fôssemos então incidir um pouquinho sobre como é que este teu Sim, percurso sim, sim, levou-te novamente à imagem, como é que a imagem sim, começa a ser sim, uma ferramenta de trabalho, fácil, como é que tu também te sim. relacionas com a imagem agora, com essa outra Sim. consciência. Portanto, explicar um Fácil pouco. é, sim, é fácil para mim hoje olhar para trás. É óbvio que há 15 ou Claro. 20 anos atrás eu não imaginaria nunca na vida que ia ter este percurso, não é? Ou seja, depois do Teatro do Oprimido, eu chego a estar com o grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa a fazer formação, mas de facto o teatro não era para mim, não era a minha cena. A minha preocupação na altura era arranjar emprego dentro da minha área, e começo de facto a trabalhar, primeiro com o estágio para a Ordem e vou trabalhando sempre em contextos de pessoas que estão em situação de alguma forma de desfavorecimento pela Uhum. sua condição de saúde mental, primeiro com as toxicodependências, com as dependências, Uhum. depois com o envelhecimento e na altura em que vou trabalhar para esta associação na área do envelhecimento, de facto, cada vez mais me interessava este tema de como é que nós podemos aprender sobre nós próprios fora do consultório, fora dos gabinetes e dos espaços convencionais
terapêutica. Até acho que está aqui a entrar o meu colega do tempo das dependências, o que é super giro, mas é verdade. E, portanto, havia esta. E, aliás, eu lembro-me deles gozarem comigo na altura, porque eu tinha realmente muito interesse em descobrir como é que nós podemos ajudar as pessoas a Uhum. pensarem sobre si próprias de uma forma mais leve e divertida, nomeadamente através da arte, que não Uhum. tinha grande espaço para isto. Quando fui trabalhar na área do envelhecimento, começa a ganhar algum espaço, não me sinto muito confortável ainda, vou tendo algumas experiências e quando percebo que vou ficar a trabalhar na associação como psicóloga, decido então, decido não decidi, vou à procura de fazer mestrado, porque eu ainda tinha Uhum. a licenciatura antiga, vou à procura de fazer mestrado. Ah, Neste espaço já tínhamos feito alguns eventos relacionados com o tema e abre pela primeira vez, portanto, a primeira edição do mestrado em Intervenção e Animação Artística, na qual eu entro, e obviamente há um grupo extremamente motivado, tanto docentes como de alunos, a ter estas aulas. Nós tínhamos aulas 3 vezes por semana e a Leiria com colegas. Lá nos dividíamos os carros em não sei o que íamos, e curiosamente estas aulas eram um horário pós-laboral, então vocês imaginem, era um mestrado em que nós tínhamos aulas de dança criativa, teatro, música, artes Maravilha. plásticas, uma ou outra componente mais teórica, e todas as nossas aulas eram extremamente experienciais. Ou seja, nós fazíamos os exercícios como se participantes fôssemos, não atores, não Uhum. mais do que não atores, portanto, ninguém necessariamente trabalhar com Uhum. públicos que não estão necessariamente ligados à arte. E no fim fazíamos sempre esta reflexão de como é que aquele tipo de exercícios ajudam ou podem ajudar as pessoas e as comunidades a quê? Não é? Como é que nós, Uhum. no fundo, facilitamos este processo de reflexão através dos exercícios relacionados com a arte e como é que podemos conduzir e ajudar as pessoas a irem unir e integrar também essas coisas que vão descobrindo sobre si próprias. Uhum. Uhum. E nesse mestrado, não me esquecendo da tua pergunta, às tantas tenho obviamente a cadeira de fotografia e vídeo, o que para mim foi uma surpresa, eu estava extremamente entusiasmada, mas nunca tinha pensado muito bem sobre aquilo. E é nesta cadeira, quando eu começo a ter a componente de fotografia com a Maria Kowalski, que é super incrível também, ela fala pela primeira vez do Photovoice, eu aí nunca tinha ouvido falar do Photovoice, até então. Uhum. Na altura, uma associação que é Impulsar estava a desenvolver um projeto de Photovoice, faço uma pequena formação em Photovoice e encontro-me completamente, aquilo faz todo o sentido para mim. E porquê? Ponto que o teatro Encontraste a do tua voz, oprimido né? A fotovoz, encontraste a tua voz. encontra a minha voz. Porquê? Porque foi encontrar no Photovoice uma metodologia de trabalho através da fotografia, na minha opinião, se não igual, quase igual ao teatro do oprimido, só que usando a fotografia em vez do teatro. O que é que Hum. acontece? Eu estava a adorar o mestrado, mas tinha aquela verdadeira angústia de, pá, não temos projeto, o que é que eu vou fazer? Eu não percebo nada disto, eu não consigo, com música, com teatro, não dá. E de repente descubro a fotografia e estou super entusiasmada e lembro-me de voltar a fazer fotografia, porque eu já não me pegava nas máquinas com calma outra vez, a trabalhar Hum. em manual e não sei o quê. E descubro então esta metodologia, começo a fazer formação nela e aquilo para mim era claro, a tese de mestrado tinha que ser sobre isso. Explica-nos, porque está aqui muita informação interessante, mas para quem nos está a ouvir, há aqui alguns conceitos que vão entrando que depois a pessoa fica assim um pouco, mas a photo voice, o que é isso? Nem percebe se calhar muito bem. Explica-nos o que é isto, o photo Sim. voice, que metodologia é esta? Porque pronto, tu encontraste neste mestrado, mas depois, além do photo voice, tu também incorporas a fotografia, além desta técnica de metodologia, como prática e como ferramenta, hoje em dia, dentro da psicologia, não é? Portanto, vamos ir afunilando um pouquinho só Sim, para vamos percebermos sim, são coisas diferentes, de diferentes, facto, ok? exato. Ou seja, Photo voice. Photo Voice, e eu começo por aqui. O Photo Voice, portanto, dentro do mundo da arte como forma de intervenção e, em particular, a intervenção participativa e colaborativa com as comunidades, é disto que estamos a falar. Ou seja, como é que nós trabalhamos à partida com grupos de pessoas, podem ou não, mas no caso do Photo Voice, à partida estão em situação de maior vulnerabilidade, portanto, estão desempoderadas, é que se pode Claro. dizer. Uhum. Como é que nós trabalhamos através da arte e para quê? Uhum. O Uhum. Photovoice, em particular, é uma metodologia que é desenvolvida nos anos 90 por duas senhoras, não foi inventado por mim,
que é Caroline Wang e qualquer coisa Burris, que eu agora não me recordo, obviamente, estou mais nervosita, mas em que elas são da área da intervenção social e desenvolvem o primeiro projeto na China de educação para a saúde com mulheres através da fotografia. O que é que elas querem? Descobrir e utilizar a fotografia de facto como ferramenta, por um lado, e o Photovoice tem sempre isto, esta componente de investigar e saber pela voz da própria pessoa o que é que ela acha sobre determinado tema, e por outro, de ajudar ao processo de reflexão e de crescimento para que a própria pessoa se capacite e crie melhores condições para a mudança acontecer. Na prática, o que é que isto quer dizer? E estas duas autoras desenvolvem a metodologia de uma forma incrível, quase um bocadinho como o Boal, não é? Pensado e desenhado para que as coisas funcionem de uma determinada maneira com este determinado tipo de públicos. Desculpa interromper, e que possa ser reproduzido, ou seja, porque no Sim, fundo sim, são sim, práticas sim, sim, que depois ganham uma metodologia sim, tão consistente que sim, iniciam numa ponta do mundo e de repente são exatamente. replicáveis noutras zonas, não é? E com a Sim, 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 mesma sim. E elas próprias o qualidade. fizeram, não é? Foram-no fazendo, e hoje em dia há imensa gente a utilizar o Photovoice. Algumas pessoas de forma mais tradicional, outras nem tanto, adaptam a metodologia. Porquê? A metodologia proposta por estas duas autoras é mais complexa, ou seja, no fundo, e eu costumo dar este exemplo. Vamos pensar que eu quero chegar ao meu bairro e quero descobrir o que é que a população acha que deve mudar no seu bairro, Certo. ok? E se calhar vão reclamar por causa do estacionamento, nunca há estacionamento, porque isto está as ruas todas cheias de lixo, porque ninguém cuida. Portanto, as pessoas vão dar opiniões à primeira vista sobre o que é que pensam sobre as coisas, Certo. ok? Agora, vamos imaginar que eu abro, não é? Convido as pessoas da comunidade a participarem num grupo ao longo de algumas semanas, pode ser até meses, e recolho, sei lá, 10, 15 pessoas da comunidade, podem ser heterogéneos, por exemplo, a nível de idade, mas que façam parte, que vivam no bairro. Certo. E eu convido-as a fazer um exercício de refletir sobre o que realmente está mal no bairro. Mas o que é que nós vamos começar a fazer? Primeiro vamos entregar câmaras fotográficas, ou as próprias pessoas têm as suas, não é? Para as mãos das Hoje pessoas. em dia com o Mas vamos, telemóvel, não é? hoje em dia com o telemóvel é muito mais fácil. E vamos ensinar-lhes fotografia se elas não souberem, ou ajudá-las a usar a fotografia. Depois aqui pode haver uma componente mais artística ou não a ser desenvolvida, mas a ideia é começar a usar a fotografia como forma de expressão. E algumas comunidades estão mais aptas a isso. Quando falamos de comunidades vulneráveis, nem sempre eu consigo me expressar facilmente através da arte, porque não estou habituada a usar a Claro, metáfora, não é? claro. Então começamos a trabalhar também a facilitar este processo de, sei lá, eu lembro-me quando faço, por exemplo, o projeto com os velhotes da tese de mestrado, que eram Nunca Pensei Ser Artista, eu lembro-me de falarmos sobre isto nas primeiras sessões, por exemplo, vamos fotografar emoções, alegria e tristeza. Alegria é uma pessoa a rir, tristeza é uma pessoa a chorar. Exato. Ok, está bem, mas o que é que mais pode transmitir tristeza? Como é que eu faço uma fotografia que transmita esta emoção da tristeza? E se calhar, por exemplo, mais à frente já era a cama, onde a pessoa está quando se sente sozinha e se sente deprimida, ou aquele lugar onde Interessante. tem medo de ficar quando perder capacidades porque o colega do lado está acamado. A cama, por exemplo, era uma coisa que aparecia imenso. A Bom, colega que está num hospital e entretanto nunca mais volta. Já estamos a falar com outro claro. grau de profundidade do que é Claro, a tristeza, claro. não é? E conforme vamos desenvolvendo estas competências nas pessoas para se expressarem, então aí vamos começar à procura que elas falem sobre a sua comunidade. E, por exemplo, voltando aqui ao bairro, podíamos perguntar, então, ok, vamos falar sobre o bairro, o que é que eu gosto no meu bairro, o que é que eu não gosto, onde é que eu me sinto mais segura, onde é que eu me sinto mais insegura, o que é que me faz mais sentido, o que é que eu mudaria, e vamos começar a desenvolver esta capacidade de pensar sobre as coisas e refletir de uma forma muito mais aprofundada. E se calhar, quando chegarmos ao final do projeto, se calhar, ok, o estacionamento eu gostava que houvesse mais, mas o que eu queria mesmo, por exemplo, é voltar a falar com os vizinhos, que voltasse a haver maior ligação com a comunidade, maior relação de confiança, por exemplo. Ou seja, a fotografia, que é o meio, é a ferramenta, é o que acaba por revelar
e um pouco pegando no título desta live, Sim. acaba por Ai, eu revelar adorei, adorei. acaba por revelar realmente aquilo que te preocupa, ou seja, aquilo Sim, que realmente está por sim. debaixo, nesta camada, que às vezes nem somos conscientes e não temos também o tempo, às vezes, ou a capacidade de irmos submergindo. E é tão bom quando encontramos outros que, de uma forma afável, criando esses espaços de confiança, esses espaços de partilha, nos conduzem paulatinamente dentro do nosso ritmo, porque, obviamente, há esse respeito das pessoas aos poucos irem mergulhando e descobrindo. E, de repente, certamente, no final, tipo, que curioso, nunca Ah, tinha sim, sem pensado dúvida. que, afinal, o que, o que Sem eu quero dúvida. mesmo é estar mais em relação com as Exatamente, e pessoas. isto é muito importante, não é? Porque nós de facto estamos numa sociedade e depois lá está as coisas todas a interligarem-se. Estamos numa sociedade que não promove a que nós paremos para pensar sobre as Pensar, coisas, claro. e aqui vem, por exemplo, muito a minha atividade da psicologia na prática clínica individual. Eu trago muitas vezes o contexto social à consulta. Uma das coisas, há coisas que as pessoas precisam de parar de sentir culpadas por não estarem a conseguir fazer, porque nós Fazer. temos uma sociedade que não nos educa, nem nos promove, Não, e que nós penaliza. façamos e penaliza, ainda para mais, não é? É Castiga, que, castra. exato. É que nós, não é? Paremos para refletir sobre as coisas, para as sentir, para estar com elas, para partilhá-las de uma forma mais ou menos séria. O que é que a fotografia faz? Ela não é diferente de outras linguagens artísticas, não é? Ela é só o meio facilitador, é a desculpa para o Claro. fazer. Em particular, a fotografia traz um facilitismo que vem, nem tudo o que é do mundo contemporâneo é mau, que vem da evolução tecnológica, não é? Quão mais Pois, fácil se torna a fotografia, mais fácil se claro, torna esta ferramenta de ser usada, ao contrário dos anos 90 em que ainda era analógica, não é? Se bem que claro, a analógica também tem grandes virtudes, mas é fácil para toda a gente, claro. nomeadamente Não, com pessoas democratiza, muito né? idosas, por exemplo. Sim, Democratiza, né? A questão de utilizar sim. essa ferramenta, que todas as pessoas possam fazer, que seja, Sim, não há, se calhar, não há, obviamente há uma técnica, mas quer dizer, é válido, né? É válido eu, se calhar, só apontar sim, 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 né? sim, E sim, apertar no sim, claro botão. que sim, Não claro é que sim. aquela coisa da Aliás, luz, da distância, do... exatamente, ou seja, tu depois podes ter muitas variantes, não é? Mas existe esta coisa do é fácil e muitas vezes, por exemplo, se tu for fazer usar a música, ou usar a dança, ou usar a pintura, a pessoa que não está habituada a fazê-lo vai ter bloqueios, vai ter vergonha, não vai achar que não tem jeito nenhum para aquilo. E a fotografia realmente é muito fácil. É É mesmo mais, muito fácil as sim. pessoas de miúdos, a pessoas muito velhinhas, aderirem a ter qualquer coisa nas Claro, mãos e a poderem só claro, carregar no botão. claro. Ainda falando sobre o Photovoice, porque isto é importante, deixa-me só dizer isto. O Photovoice, tal como o Teatro do Oprimido, não acaba aqui. Ou seja, há uma parte, de facto, de expressão e de dar a conhecer o que acontece nas comunidades. O Photovoice, em particular, tem também esta parte de investigação e é muitas vezes, principalmente nos Estados Unidos, usada só como investigação. Mas tem também esta outra vertente que é que a mim me apaixona e que lá está o Teatro do Oprimido também tem, que é a de capacitar para a mudança social. E este é um grande fator do Photovoice, que muitas vezes é confundido com fotografia terapêutica, que é outra coisa que já vamos falar. Claro. E que eu hoje também faço, não é? Mas o Photovoice, ao contrário da fotografia terapêutica, obviamente, o participante vai se sentir melhor no final daquele programa, esperemos que sim, Sim. mas esse não é o objetivo. O objetivo da metodologia é provocar mudança social. Portanto, é capacitar as pessoas, não é só para tirarem fotografias, é para pensarem sobre as suas realidades, identificarem as suas realidades e proporem mudanças e soluções. E, inclusive, chegar àqueles que são os decision makers, portanto, as pessoas que tomam decisões. E o Certo. Photovoice faz isto, também como no Teatro do Oprimido, partindo de um processo de ascese, ou seja, durante as sessões em que as pessoas estão a pensar sobre as coisas, normalmente o Photovoice funciona com perguntas que são lançadas e a pessoa ao longo da semana vai respondendo com fotografias e depois na sessão seguinte partilha-se. Começamos a partir da experiência individual para aquilo que é plexo Experiência coletiva. da experiência coletiva. Uhum, Ou uhum, seja, uhum. partimos de um individual para o coletivo, enquanto na fotografia terapêutica, mesmo que nós estejamos em grupo, na mesma, nós estamos a falar de um individual, Claro.
Uhum. Embora possamos também falar do coletivo, porque há experiências, Sim, obviamente, não é? E essa partilha ajuda, mas mas é mais um no Photo afunilar, não é? O Voice, outro é exatamente, abrir, este é exatamente, mais, não é? exatamente. Aqui nós Ou queremos seja, eu se é escolhesse agora que, uma imagem, escolhia um funil, um em direção, né, para o sim, centro e o outro exatamente divergente, ou seja, divergente no sentido de abrir, né, convexo. é já da perspectiva que tu Exato, usavas, exato, não é? exato. Ou seja, de O um que é que é, lado. o que é que eu também aprendi que é importante? Claro que nestas coisas importam mais ou menos a técnica fotográfica, mas quanto mais os participantes forem Uhum, capacitados para a parte da técnica, por exemplo, fazer aquilo, ok, eu vou fotografar o mesmo funil, mas em que perspectiva? Com que uhum. luz? Com Ou seja, que não basta só textura? fotografar, já é aqui a componente da fotografia é importante, da técnica, não é? Basta, mas se as pessoas estiverem mais capacitadas tecnicamente, as suas É fotografias em outra princípio camada. vão ser mais poderosas e, Claro. portanto, vão ter mais impacto também na comunidade que as vai visualizar. Mas deixa-me só aqui fazer uma pergunta para entender, porque o Photo Voice eu ouvi pela primeira vez, foi contigo. Aliás, pronto, já segui o teu trabalho e fui muito destemida também porque fui ao teu encontro, porque já segui o teu Sim, trabalho nas redes e daí criou-se esta verdade, relação de amizade e de conversa e de vontade de verdade, fazer, verdade. que está aí entre parênteses, no sentido de estar aí um pouco assim adormecido, mas que adoraria obviamente criar nova, pronto, de ativar essa ponte, mas um pouco para entender a questão do photo voice, ou seja, porque entendo que isto tanto é um trabalho que é feito em espaço fechado, de encontro com as pessoas, como há um espaço de ir para o território e, portanto, estar com as pessoas no espaço exterior, ou elas mesmo, de forma autónoma, irem respondendo a essas perguntas. O propósito é criar essa transformação, ou seja, de perceber, começando desde o indivíduo, o que é a sua preocupação, mas depois de perceber como é que no coletivo têm voz e como é que em conjunto podem fazer essa transformação, como é que depois, ou seja, uma vez que se como é que depois isso se materializa? Pronto, é onde Uhum. eu queria chegar. Ou seja, já é excelente conseguir fazer, digamos, essa filtragem, né? E das pessoas conseguirem identificar, filtrar e conseguir chegar a esse ponto do que é necessário fazer. Depois, eu penso que estavas a explicar um pouquinho, mas como é que deste grupo de pessoas se passa para a transformação na prática real? Há outros profissionais, são as próprias pessoas, mas depois não fica um pouco diluído se as pessoas não são acompanhadas. Como é que se sustém, Sim, digamos, sim, sim, esse até sim, ao sim, final? sim. Isso é uma excelente, excelente questão, Rita, e é uma das coisas que é das minhas preocupações e acho que é das mais difíceis de atingir. Ahm, Atenção, e também contextualizar isto, não é? Portanto, Uhum, uhum. entretanto, isto vai parar à criação do desfoco, não é? E este meu trabalho que eu tenho Estás a ainda a dizer que é desenvolver. de... Atenção que eu não tenho aqui uma experiência ainda vastíssima de implementação desta Uhum, metodologia, uhum. ok? E, portanto, não posso falar de, acompanhar não sei quantos grupos. Não é a realidade, não se enganem aí atrás. Mas conheço muito bem a metodologia e conheço também muito bem o que é a intervenção comunitária. Uhum, uhum, uhum. E esta é sempre uma das minhas preocupações, porque na prática a metodologia Photo Voice deve culminar com uma exposição dos trabalhos. Pode ser uma exposição mais tradicional, Uhum, fotográfica, uhum, com as imagens impressas, pode ser um photobook ou um e-book ou uhum, uma uhum, coleção de postais, pode ser milhares uhum, de coisas. E deve pertencer também ao grupo essa decisão de como é que quer expor e como é que quer comunicar os resultados aos tais decision makers e à comunidade. Portanto, isto é uma das fases obrigatórias em Photo Voice, é os resultados do trabalho efetuado ao longo do tempo pelo grupo de participantes deve ser exposto e comunicado. E isso deve ser feito por decisão, idealmente, dos grupos. Claro que muitas vezes, pois, ou porque os financiamentos já estão definidos que a exposição vai ser de uma determinada maneira, ou porque não é isso a uhum, principal questão, muitas vezes quem paga é quem vai ser criticado. Ou seja, uhum, sabemos de experiência, não da minha, mas de muitas, que acontece muitas vezes muitas outras coisas. E uhum. acontece frequentemente, e isto não é do Photo Voice, é transversal a projetos comunitários, que é às tantas, acaba o projeto e aquilo acaba ali. Ou seja, Claro. os A transformação participantes, não chega a acontecer na sua sim, totalidade, ou seja, há a sim, transformação ao nível de sim, consciência sim, social, mas ao nível da transformação,
local naquilo que se quer ver, não é? Ou Pode seja, por haver exemplo, ou não. este exemplo que tu deste das pessoas que quererem de repente estarem mais próximas, não é? Ou Sim, seja, tem que depois haver sim, algo sim, prático sim, que exatamente. sustenha, não é? Idealmente, e por isso é que depois temos várias variantes, e eu acredito muito num projeto Photovoice mais longo, embora ele Certo. seja difícil. E Aliás, eu com outras acredito mais, parcerias, não? Porque se calhar exatamente, eu o acredito mais Photovoice. nos projetos quando eles são em continuidade. Podemos não estar Uhum, sempre a usar Photovoice, mas como faz lá está a associação que falava há pouco, não é? É uma uhum, associação que está no terreno em continuidade e está uhum. sempre a oferecer diferentes tipos de trabalho, de Metodologias, projetos, intervenções. de oportunidades de participação, Uhum, sobretudo, não uhum. é? Ao ponto Certo. de depois as pessoas começarem a criar elas próprias essas oportunidades, porque idealmente isso é o que deve acontecer. A partir, portanto, do final da exposição, os resultados deveriam ser de tal forma impactantes, tanto no grupo como na comunidade, que a Certo. comunidade continua a dar, Reage. reage àquilo e continua a fazer. E mais, não é? O facto dos participantes se sentirem mais capacitados, não é? Uhum, Idealmente devem se sentir mais empoderados e com claro. vontade de continuar a correr esse percurso, abre portas para, para outras iniciativas, não Para é? outros Mas isso é o trabalho movimentos. de qualquer projeto. Isto Isto é a questão de qualquer projeto, seja certo. ele qual for, com Photovoice ou não, Certo. não é? Qualquer Mas projeto com comunidades. voltando aqui à questão, porque pronto, estamos a falar daqui do que é que a fotografia pode revelar e já percebemos assim mais em concreto com o trabalho com a metodologia do Photovoice e depois tu fizeste esta analogia com o funil, indo agora para a fotografia como ferramenta terapêutica e tu como Sim, psicóloga, porque no fundo, apesar de teres esta paixão pela fotografia e de utilizares a fotografia, defines-te primeiramente como psicóloga e depois se calhar como fotógrafa, digo eu, porque incorporas esta ferramenta nas tuas práticas. Eu gostava que explicasse um pouquinho sim, esta ideia da ferramenta terapêutica e como é que tu incorporas sim, no teu sim, sim. trabalho. Não, o que acontece, portanto, a questão é lá está, como é que o nosso percurso se vai desenvolvendo e nós não sabemos como, não é? Ou seja, há uma série de coisas que vão acontecendo na minha vida, que me vão levando para vários campos, não é? Uhum, uhum, E, portanto, lá está o terminar do curso e o desemprego e a crise levou-me a estas experiências formativas não uhum, formais, uhum, uhum, e à ligação com a arte e ao contacto com o estrangeiro. Depois vou percebendo, por exemplo, quando trabalhei na área do tratamento de dependências, curiosamente há uma ligação a uma certa espiritualidade e uma componente, não é? Nós falamos muito do ser biopsicossocial, mas uhum, ali eu vejo na prática uma proposta de um modelo na área das dependências, que é o modelo dos 12 passos, um modelo uhum, Minnesota, que usa os 12 passos, uhum, perdão, onde eu revejo a importância de nós trabalharmos a pessoa no seu todo para uma mudança realmente construtiva de vida que é feita no dia a dia para o resto da uhum, vida. Nesse uhum, percurso faço também muitas formações em mindfulness, para ser os teacher training, não é? Para ser facilitadora, que nunca fui, mas vou fazendo as formações. E, e este percurso vai acontecendo de uma forma meio perdida, sem saber onde é que queria ir, uhum, até que de facto faço o mestrado, faço o Photovoice, faço este primeiro projeto com Photovoice e começo a perceber que é isto que une todas estas coisas. Ou seja, uhum, a ligação à arte que eu tenho, mas que não sou artista, a ligação que eu tenho, esta componente de ver o interior e do todo e da pessoa e da relação da pessoa com o resto, do mindfulness, de tudo. Vai-se juntando e culmina nesta ideia de que, pá, então está aqui tudo, eu tenho as ferramentas todas, eu tenho as uhum, ferramentas de facilitação de grupo, eu tenho as ferramentas de criação de espaço seguro e facilitação, ou seja, não, eu não chego a conclusões nenhumas, mas facilitar esses processos de reflexão e de pergunta. O mindfulness ajuda-me com isso. Vou andando com estas coisas todas e de facto chega um ponto em que, ok, é isto que eu quero fazer, é isto que faz sentido, eu quero continuar a trabalhar com a fotografia e começo a perceber que realmente queria investir em algo mais gente, começo a investir, portanto, se estudo muito,
sobre Photovoice, começo a ler sobre outras coisas e descubro que há então a fotografia terapêutica e começo a fazer formação sobre isso. A mal ou bem acontece a pandemia, lá está, coisas curiosas, e no meio da pandemia há uma coisa que surge que até então não havia assim tanto, que é as formações online. Isto porquê? Uhum. Porque em Portugal, de facto, nesta área é muito pouco desenvolvida. E começa a ter fácil acesso, nomeadamente com um dos grandes suprassumos, que é o Neil Gibson, que era para avançar logo com a pós-graduação, que não avança, avança mais tarde, e faz um curso, um primeiro curso experimental, porque já não ia avançar com a pós-graduação em fotografia terapêutica. E a partir daí, portanto, estamos em 2020, eu começo a papar formações, E, literalmente. e é nessa O que é altura que surge a Desfoco. Sim, em 21. Porquê? Porque eu começo a perceber que Photovoice é apenas uma metodologia no meio de um grande Claro. mundo que é o uso da fotografia como forma de intervenção. E aqui Explica-nos entram então os um vários pouquinho, níveis, sim. desculpa, porque estou também aqui com o Tá, não, é tempo. à vontade. Explica-nos um pouquinho então, pronto, porque tens a prática clínica em que, no fundo, ou seja, o teu percurso de repente dá também essa visão de uma série de ferramentas que te permitem ampliar também o teu campo de ação, que não é só no acompanhamento como psicóloga, também a forma como tu acompanhas e a possibilidade de expandir para outros territórios, nomeadamente estás a falar aqui da questão do online. Vem a pandemia, é um momento de esponja, né, que aproveitas e de alguma maneira aprofundas. Explica-nos aqui um pouquinho como é que surge, ou seja, como é que surge, não é? Porque já percebemos este teu caminho, mas a Desfoco, ou seja, que serviços, que trabalhos, Sim, que ações é sim, que tem vindo a implementar e que transformações, porque eu acho que há aqui uma questão importante, porque essa transformação é algo que é transversal e é um denominador comum, quer estejamos a falar da metodologia do Photovoice, quer estejamos a falar da fotografia como ferramenta terapêutica, que há essa vontade de provocar ou de ajudar a essa transformação, quer social, quer pessoal e interna. Que transformações é que tu tens visto no teu trabalho e, portanto, que coisas é que tu fazes desde a sim, Desfoco? E antes de sim. continuar, só que um parênteses, porque eu vou lendo aqui um pouquinho o que as pessoas vão dizendo e temos aqui a Susana Alves a dizer que conhece um lugar. Ai, a Susana, E, portanto, se conheces, já sabes, tens ali uma eventual lugar parceira específico, claro que para sim, claro que um lugar sim. específico para poder então estes apoios na parte expositiva, que era o que estávamos a falar, que às vezes é o calcanhar daquilo Sim, desse tipo de sim. projetos. Mas pronto, voltando então à questão Sim, da sim, desfoco. O que a desfoco foca? Em que é que sim, se foca? E que atividades é que sim, faz para conhecermos um pouquinho este teu sim. projeto super interessante? Olha, primeiro começar por dizer que a Desfoco, apesar de já existir desde 2021, ainda continua numa fase inicial. Porquê? Porque ainda não é financeiramente autónoma, portanto eu vou tendo outras práticas profissionais e, portanto, isto vai se dividindo até que a coisa, Claro, acredito, talvez muito brevemente possa arrancar mais em full time. E neste percurso, uma das coisas que eu tenho feito é realmente conhecer pessoas, como é o teu caso e como é o caso da Susana. E sim, claro, Susana, estou cheia de vontade de ir ao lugar brevemente. E estamos cheias de vontade de fazer coisas, não é? E é uma claro. das coisas incríveis que o Desfoque tem trazendo é eu tenho conhecido essas pessoas incríveis neste percurso portuguesas, de fora de Portugal, epá, e às vezes um bocadinho como tu, à maluca. No outro dia, entretanto, há um ano e tal, conheci uma rapariga que é Mariola, que também tem um programa incrível que eu Fotoeduca em Espanha, lá em cima na Corunha. Pá, cá, maluca, vou a Portugal, quero ir conhecer o desfoque. Eu disse, mas olha, que o desfoque não é assim. Pá, nós não somos assim uma grande cena a funcionar. Ela, não, mas eu quero ir às Caldas da Rainha. Eu tipo, mas as Caldas, pronto, é gira, mas passámos um dia incrível juntas. Pá, Aí toda a gente ter contigo, já viste? é verdade, Eu fui ter toda a contigo gente quer também uma às desculpa Caldas. para. É Foi verdade, toda gira. a gente quer ter uma desculpa para vir à Zona Oeste. Essa é que é a verdade, não é por causa de mim. Mas é isto, depois eu aproveito-me, não é? Dou aqui um passeio na Zona Oeste e tenho conhecido pessoas incríveis com muita vontade de fazer coisas muito parecidas com aquilo que eu tenho, ou seja, onde a sintonia é muito grande. O que é o desfoco? No fundo, são formas diferentes, menos convencionais, mas sérias, que é outra preocupação que eu tenho com o desfoco, e baseadas no conhecimento científico, de ajudar as pessoas a estarem melhor consigo próprias. Porque se todos estivermos melhor connosco próprios, eu acho que na prática odiamos menos os outros. O desfoco eu crio com esta intencionalidade de nos especializarmos no uso da fotografia.
ok? Dentro do uso da fotografia, e só explicar um bocadinho às pessoas, algo que eu explico sempre e tento dividir em 4 grupos, existe aquilo que é muito parecido à arte-terapia, ou seja, é fototerapia, o uso de Imagem. metodologias, sim, mas muito ligadas ao contexto da consulta psicológica e com técnicas muito específicas que eu não faço, portanto, ou seja, eu não sou arte-terapeuta, o que eu faço é, durante as consultas, e eu faço consulta, não é? Uso com algumas pessoas que mostram mais apetência, mais vontade, mais curiosidade, uso algumas linguagens artísticas, mas não uso sempre a fotografia. Por exemplo, se eu tiver alguém da ESAD que vem com um percurso de ilustração, eu vou usar a ilustração, Claro. não é? Ou seja, eu não vou usar nada, na verdade, Sim, mas vou desafiar a pessoa exato, a encontrar a sua fazê-lo. melhor expressão, no fundo, vais ao encontro daquilo Exatamente. que pode ser a melhor expressão para A evidenciar esse mundo, não é? fotografia, lá está, funciona super bem com quem não é ligado à arte, porque é fácil, telemóvel, pumba, a coisa funciona. E utilizo algumas destas técnicas em contexto de consulta, lá está, como forma de, não é de ler conteúdos escondidos ou simbólicos. E é preciso às vezes clarificar isto. Eu não olho para uma fotografia mal está aí em casa, não olho para, para uma fotografia e leio coisas ou descubro coisas. Ou seja, nós somos psicólogos, não somos bruxos. Não é esse, não é esse o objetivo. Mas de ajudar a partir dali a colocar questões e essas perguntas ajudam as pessoas a pensarem sobre si próprias, na minha opinião, de uma forma mais leve e divertida. Sim, sim, Isso, mas triangulariza também. Eu acho que esta questão de exatamente. triangularizar a relação é fundamental, porque é essa criação desse espaço de confiança que a pessoa sente-se mais, não sente que há um foco de atenção, tem que falar sobre ela e Ah, tem que sim. conseguir pôr em palavras aquilo que lhe acontece, mas de repente só pelo facto de estar a falar de algo externo e de poder dizer, né, o que é que pensa da imagem, o que é que lhe faz sentir, Sim, inevitavelmente sim. acaba por estar a falar dela, não é? Portanto, E nós sabemos, não é? A grande ferramenta destas metodologias é a criação do lugar seguro. Não é? exatamente. Não é fotografia, não é a pintura, não é coisa nenhuma, é a criação do lugar seguro, porque de facto e foi isto que eu fui descobrindo ao longo do meu percurso, nos vários sítios onde passei, desde a clínica ao mindfulness, aos intercâmbios da União Europeia, eu fui descobrindo que quando nós nos sentimos extremamente confortáveis e seguros, nós damos por nós a fazer coisas que nunca imaginaríamos e a sair completamente da nossa zona de conforto. Portanto, É isto é uma verdade. premissa que eu cada vez mais uso. Quanto mais nos sentimos confortáveis, mais nós nos dispomos a Claro. sair da nossa zona de conforto. E isto sim é criar as verdadeiras condições para que algo de terapêutico aconteça. Para que haja a E tal portanto, transformação. exatamente. E, portanto, o desfoque, o que é que propõe? Fazê-lo usando a fotografia especificamente como imagem. A fototerapia não entra tanto, porque eu não me sinto capacitada para fazê-la, apesar de usá-la em consulta, mas as consultas saem um bocadinho do desfoque. Porquê? Porque mesmo nos nossos percursos e nas nossas ações, se alguém me procurar, por exemplo, para ser acompanhada em psicologia, às vezes, como devem imaginar, isso acontece, eu tento encaminhar para outras pessoas, porque não quero esta confusão. Não quero estar a acompanhar pessoas em grupos de fotografia terapêutica, por exemplo, e depois quase que angariá-los e vender lá das Como... consultas. Então, o que é que o desfoque faz? Entra mais nesta componente que é portanto, temos a fototerapia muito em contexto de consulta, muito individual, muito focado no problema, muito na terapia, passamos para atividades terapêuticas. O que é que isto é? No fundo é terapêutico tudo aquilo que eu faço com uma intenção de me pôr melhor em alguma área da minha vida. E isso pode ser qualquer coisa. Pode ser mais ou menos estruturado, com ou sem mediador. O que é que nós fazemos? Cursos, workshops, gostaríamos muito de ir a fazer retiros, residências artísticas, sobre o quê? Alguns grupos sobre o que dinamizo, fotografia terapêutica básica, ou seja, através de exercícios, jogos, brincadeiras, vamos explorando conceitos e vamos fotografando, vamos olhando para outras fotografias, vamos escolhendo, fazendo colagens, sei lá, e vamos construindo a partir daí. Mas trabalho também com outras pessoas, por exemplo, com a Sofia Silva, que é top na área do autorretrato e vem da fotografia. E a nossa intuição e o nosso intuito é vir a trabalhar muito em conjunto esta questão de oferecer ações, oferecer cursos, oferecer residências especificamente desenvolvidas para o autorretrato
e, portanto, para este olhar interno e para esta explanação no espelho que a fotografia é, mas também podem ser as colagens, também tenho aqui a Sandra Roda em Caldas que faz a ilustração autobiográfica, portanto também temos outras coisas, também... Por exemplo, a Sofia Rodrigues em Portugal trabalha com o Photovoice com colaboradores, um pouco a par do que tu fazes, usar o Photovoice para cuidadores, portanto a fotografia terapêutica também depois pode ser desenhada à medida. E esta é uma segunda instância, digamos assim. O verdadeiro objetivo do desfoque será sempre os projetos com a comunidade e de fotografia participativa, pode ser Photovoice mais ou menos tradicional, e depois, eventualmente, há sempre aquela grande área que é da arte em geral e da arte documental e da cocriação, que é aquilo que a arte nos traz enquanto Claro. ser humanos criadores, mas também de quem usufrui, de quem frui daquilo que vê, dentro sempre da lógica da fotografia terapêutica ou participativa. Ativa. Não sei se respondi aqui à tua questão. Respondeste E esqueci-me de várias. uma. Deixa-me só dizer Diz. mais isto. Outra coisa que eu quero muito que o Desfoque faça de forma continuada é oferecer formação a quem quer trabalhar com essas metodologias e entram, por exemplo, estas parcerias como com a plataforma Amplitude, com outras associações e outros projetos que também, com a Ana Filipa Flores da Foz, que estão ligadas especificamente a esta área de mais formar os facilitadores ou Cuidadores. os cuidadores ou os acompanhantes Sim, ou quem está na relação com o quem outro, não é? está, Exato. exatamente, quem está no terreno, Olha, quem está lá. olha, estou super satisfeita, estou a ouvir, é super interessante tudo aquilo que explicas. Calar-me é que Fico, não é fácil. eu fico super feliz porque realmente acredito no poder transformador da arte, no potencial que a arte tem de nos permitir tomar outra consciência sobre nós próprios e é aquilo que tu dizes também, se formos mais capazes de olhar para dentro e de nos refletirmos internamente e entendermos algumas questões, certamente vamos estar melhor com os outros, melhor com o mundo e, portanto, as nossas ações também vão partir desde um outro lugar. E, portanto, acredito mesmo neste lugar transformador da arte, sanador da arte e também de suporte e de condução através da arte, né? E também simplesmente de usufruto, ou seja, que não só como, às vezes, como reivindicação e ser também um suporte de mensagem político, de ativismo, mas também de dar visibilidade a quem não tem voz, que é muito o trabalho também que tu realizas e, portanto, fico super entusiasmada, empolgada, quando me deparo com projetos que, no fundo, vão ao encontro daquilo que eu também defendo e que somos muitos e que o que temos é que também encontrar espaço para unir, não é, as nossas vozes e de criarmos aqui também essas parcerias que nos fortaleçam no sentido de criar esse impacto, porque realmente cada um de nós depois no seu âmbito vê os benefícios e vê reais transformações. Só que é em microescala, não é? Porque mas que assim seja também, ou seja, que é importante irmos tocar É, e contagiar, não é? Eu acho que também e, é é, contacto-contágio, como eu costumo dizer. e permite-me dizer aqui uma coisa, porque há bocado falavas do resultado e como é que se materializa, não é? E há aqui uma coisa que eu também tenho que dizer, porque senão não era capaz de fazer aquilo que faço e de continuar a fazê-lo nas áreas em que trabalho, que são áreas realmente onde a esperança é muito, muito baixa à partida, que é esta ideia de que nós de facto não conseguimos ver a mudança quando estamos na mudança e nós estamos num período evolutivo humano muito conturbado e muito confuso. Mas e realmente não conseguimos ver para onde é que isto vai. Mas esta ideia de largar estas sementinhas, não é? E a pessoa que pode estar ali, sei lá, 3 meses num projeto de photovoice e realmente no final não acontece nada. Mas tal como eu, sei lá, há 15 anos estava a fazer coisas que não imaginava fazer e aquilo me ficou e me foi abrindo espaço e portas para eu querer outras coisas, eu acredito que nós vamos deixando estas sementes com o nosso Claro. trabalho. A partir do momento em que tu estás, por exemplo, com um grupo de cuidadores que nunca tem espaço para coisa nenhuma e de repente está por si a criar momentos de autocuidado, vamos imaginar, não é? Porque só isto. Só parar para ir à sessão ou ao encontro ao workshop é autocuidado. E muitas vezes as pessoas não estão a criar esses espaços. Isso tem que deixar algumas sementes, tem que Claro. deixar alguma coisa Não, para é muito algum interessante dia. o que tu dizes, porque eu acho também é isso, também esta questão de ganhar perspectiva, né? Porque realmente quando está, tu não vês a transformação quando ela está realmente a decorrer e é como a fotografia, ou seja, se te aproximas demasiado, chega uma altura que fica desfocado.
Tu não consegues, sim. apesar de estar lá com o teu olhar atento, mas fica desfocado. Portanto, é importante, às vezes, até descansar o olhar, né, para conseguir ver melhor e ganhar essa perspectiva. E mantendo também essa continuidade, essa ligação com as pessoas, porque eu acho que eu também sou muito defensora de projetos de continuidade, porque criamos impacto e de alguma maneira tocamos ali com algumas placas tectónicas e depois essas retiradas muito rapidamente as pessoas retomam ao mesmo lugar porque não têm consolidadas, Sim. interiorizadas as Às ferramentas vezes, e essa capacidade, né? aquilo que já Interna. falámos, não é? Às vezes voltam até para um lugar pior, porque de repente eu não, eu antes estava na minha vidinha e agora, depois disto, criou-se um vazio que eu de antes não tinha, criou-se uma Claro, necessidade que de antes não claro, existia, porque eu agora claro, quero continuar e não claro, sinto que tenha condições para isso, por isso claro, sim, claro, claro. claro que sim. Olha, já ultrapassámos aqui um pouquinho o tempo, mas eu antes de irmos para a reta final, já estamos a caminhar para lá, mas gostava, porque fiquei também curiosa, que me explicasses um pouquinho, nos explicasses este projeto que tu tens em Peniche, porque queria perceber, ou seja, em que é que consiste, que é um projeto de rua, portanto, um teu trabalho de Sim, equipa de rua em Peniche, né, que se chama Porto sim, Mais Seguro, e queria perceber, sim, porque se calhar é uma coisa, portanto, não tem, eu entendi que não tinha a ver com a desfoque, não sei se não, estou, não não tem. tem a ver, mas queria perceber se é algo onde, nesse contacto com pessoas mais vulneráveis, que é o que eu entendo, eh, ehm, se tu utilizas a fotografia e como é que está a ser esse teu trabalho, porque eu entendo também que é algo que está a acontecer. Explica-nos um pouquinho, porque acho que é super interessante. Certamente, não sei se as pessoas têm conhecimento da existência deste trabalho de rua e do que está a ser feito, e portanto queria perceber um pouquinho mais. Porto Sim. mais seguro. Eu devia ter feito maior publicidade aos meus colegas para ver se eles estavam aqui a ouvir. Não, Mas pronto, isto fica gravado e depois podes partilhar, podes eu dizer para depois eles virem a mudo do ouvir. juízo. Não, a equipa de rua, portanto, foi o trabalho que eu integrei depois da associação na área do envelhecimento, depois da Atos em Óbidos. Foi parar a Peniche, que era uma vontade que eu já tinha. Lá está o meu colega, não estava ali a ouvir há bocado, bem gozava comigo por causa das equipas de rua. Porque o que são as equipas de rua? Nós em Portugal tivemos em 2000 uma mudança muito grande na forma como lidamos com as pessoas que consomem drogas. Isto vem daí, né? Hum. E as equipas de rua nascem nessa altura, mais coisa, menos coisa. Isto, portanto, para contextualizar, a equipa de rua de Peniche já tem quase 20 anos. Uau, E ok. basicamente, sim, e basicamente, portanto, um trabalho muito diferente hoje em dia. Na altura, como diz o meu colega, era mesmo partir pedra, porque de facto Peniche era um concelho onde havia uma grande prevalência de pessoas que consumiam, inclusive drogas injetadas, e portanto consumia-se nas ruas, havia overdoses, havia uma situação muito, muito diferente, porque Peniche tem realmente também um contexto social muito peculiar e com grandes dificuldades. A equipa de rua trabalha basicamente, as equipas de rua em Portugal, o que é que fazem? Trabalham com as pessoas que consomem drogas e pelo menos para já querem continuar a consumir. Ok? E Ok. isto é muito importante, porque nós ao mudarmos o paradigma em Portugal de como é que lidamos com as pessoas que consomem drogas e a deixar de entendê-las como criminosas, passámos a perceber que é importante compreender de onde é que estas coisas vêm, o que é que se está a passar na vida da pessoa, é? Mas também, sobretudo, respeitar a sua autodeterminação. Uhum, Claro que há autodeterminações que vêm de contextos de maior doença mental, mas também há outros que não tanto, não é? uhum, uhum, Mas de facto, tanto contra as pessoas, não é que nós não as mudamos. Isto é outra uhum. premissa básica, ninguém muda ninguém, tanto contra. E Claro. então as equipas de luta fazem este trabalho, estão no terreno e Uhum, contribuem para ajudar a uma maior estabilidade de quem consome drogas. De todos os tipos, sendo que a equipa de rua de Peniche em particular, a par de outras, tem aquilo que nós chamamos de programa de baixo limiar de substituição ao opiáceo, ou seja, de metadona para quem continua a consumir. E, portanto, uhum, não é um tratamento. O que é que acontece e qual é que é o objetivo? Nós andamos de facto na rua e estamos realmente com a comunidade e não estamos só com as pessoas que consomem ou que bebem, uhum, estamos com uhum. toda a gente. E isto é Sim. muito interessante porque a comunidade, e incluímos aqui as instituições, os parceiros, veem em nós aqueles que realmente estão no terreno e estão junto das pessoas. Portanto, são equipas muito informais também na relação.
que estão muito próximas e que habitam de facto as ruas, não é? Nós habitamos realmente as ruas. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes mais fechada no gabinete, mas é esse o nosso objetivo. Pois até paralelamente temos outros projetos, entre os quais também um projeto de rastreios. Quando dizes Temos temos, a Acompanha, não é? A Associação Acompanha, a Acompanha tem ok. alguns serviços na área do É uma envelhecimento. associação onde tu estás, certo? Exatamente, e depois tem, Ok. tem três projetos na área social, tem também de prevenção, isto só para te dizer, de infecções sexualmente transmissíveis, trabalhamos Uhum. com a comunidade em geral, mas com os trabalhadores sexuais também, e agora um projeto na área dos sem-abrigo. Como é que o desfoque entra nisto? Para já ainda não entra, mas vai ter que entrar mais tarde ou mais cedo, eu tenho mesmo essa vontade. Porquê? Porque nunca nada na minha vida me ajudou a deparar-me com a falência do sistema como tem feito a equipa de rua. Ou seja, nós Uhum. realmente no terreno e na relação com estas pessoas percebemos primeiro de onde é que elas vêm e porque é que elas estão onde estão, e é muito fácil compreendê-lo, mas depois também porque é que elas não saem. Muitas vezes elas não saem, não é como se diz por aí, não sai porque não quer, ou porque não lhe apetece, ou porque não tem força de vontade, ou porque é fraco. E realmente quando nós temos um olhar mais capaz, mais profundo, nós conseguimos compreender porque é que a maior parte das pessoas não sai muitas vezes dos sítios onde estão e como é que o sistema está a Uhum. fazer com que isto permaneça Uhum. uma questão sequer. Então eu acho que mais do que nunca são este género de populações a quem este tipo de metodologias tem que chegar. Ou seja, é um projeto que atualmente a fotografia ainda não entra como ferramenta, é Ainda algo. não entra, Ok, certo. Uhum. até por milhares de mini questões que Portanto, vão quem estiver a ouvir surgindo que e veja o impacto que a fotografia tem e que é mais do que evidente e, sim. portanto, que está mais que na altura de E à diversificar, não vontade, é? e à vontade, à Pronto. vontade. Eu sei que à vontade tem muitas vezes dos municípios ou de outras associações de o fazer e eu acredito Uhum, que mais uhum, tarde ou mais cedo nós vamos conseguir, porque há uma insistência muito grande de respostas para trabalhar com um grupo muito grande de pessoas, uhum, nomeadamente uhum, pessoas com problemas de saúde mental, principalmente as que são funcionais. Ou uhum, seja, nós temos muitas vezes respostas para problemas muito invalidantes ou muito graves, não é? Essas pessoas têm as consultas de psiquiatria, têm os internamentos, têm isto, têm aquilo, têm as uhum, comunidades, uhum, mas aquelas uhum, pessoas que são mais ou menos funcionais estão completamente perdidas e abandonadas. E em uhum, Peniche em particular, esta questão da cultura, do rotina, do dia a dia, do uhum. cotidiano, não é? Os espaços dos cafés, tudo Uhum. isto é pouco promotor de espaços seguros de sentir e pensar. Sim, e de criar outros lugares que não estejam contaminados com essas práticas e com essa forma de estar e com essa identidade que a pessoa já associa a esse lugar, essas rotas, né, esses percursos, que no fundo têm a ver com uma identidade que a pessoa constrói também dentro do território, não é? Parece-me tudo super interessante, porque na verdade eu acho que aquilo que também se está aqui a falar, e falaste há pouco, também na forma como se socialmente, não conhecendo às vezes a questão das drogodependências e do que está por trás, esta ideia de ficarmos muito reféns dessa sintomatologia, portanto, do sintoma, dessa abordagem que só vê realmente aquilo que está à superfície e que é necessário chegar ao outro, não é? À identidade. Eu acho que estamos a falar da importância de ver o outro e de ir ao encontro da sua história, e de ir ao encontro da sua voz. E quando isso acontece, e quando realmente damos esse espaço, e tu neste projeto em que não é propriamente com fotografia, mas há uma disponibilidade de tempo, de encontro, de informalidade, de conversa que vai ao encontro das pessoas, e não são as pessoas que têm que vir ao encontro dos técnicos que estão nas instituições, Sim, portanto, para desconstruir e para ir realmente a criar esse enlace para tentar descobrir esse mundo, esse universo que muitas vezes está completamente desconhecido e quando se toca em alguns pontos é realmente a primeira porta para se conseguir fazer um início de uma consciência de algo que pode ser mudado e até conseguir potenciar essa transformação. Portanto, é passarmos da sintomatologia e desse olhar mais superficial, e portanto, eu, no meu caso, até com o público sénior, esta ideia de que por ter uma determinada idade, por ter um determinado diagnóstico, por ter uma determinada situação ou uma patologia dentro das áreas de neurodegenerativas, parece que já não é capaz, já não é possível, sim, portanto, não sim, vale a sim. pena. Portanto, esse pré-conceito. E o que é importante é
independentemente da condição da pessoa, do seu contexto, não desistir de dar essa visibilidade e de ir ao encontro da voz da pessoa. E Sim, depois, a sim, partir sim. daí, logo se vê, mas que essa seja a primeira, não é? Sim, sim. E mesmo a nível individual, não é? Ou seja, mesmo eu no meu percurso, repara, e lá está, tu também vens de fora e nós temos tão pouco esta cultura em Portugal, não é? Que é Uhum, uhum, quanto da minha semana é que eu tiro para ter espaços terapêuticos, informais, uhum, de- e eu também uso muito, cada vez mais este exemplo. Antigamente ninguém ia ao ginásio, hoje em dia quase toda a gente vai ao claro. ginásio, porque já se percebeu que temos que cuidar da Uhum, nossa saúde física e claro. que é cada vez mais a sociedade faz com que nós tenhamos uma vida não saudável a nível físico, portanto temos que Uhum, uhum, complementar isso com o ginásio. E claro, realmente a psicologia não acontece só nos gabinetes e na consulta individual e no espaço claro. clínico. Sim. Então, quantos de nós é que nós temos na nossa semana uma rotina de retirar ali uma horinha para fazer qualquer coisa verdadeiramente intencional e consciente que seja para Uhum, trabalhar a uhum, minha saúde mental, não uhum, é? uhum, uhum, E eu acho isto fundamental. É importante uhum. haver estes espaços. Muitas vezes eu estou em pequenos workshops de fotografia terapêutica, por exemplo, com pessoas que não se conhecem de lado nenhum e dão por si a descobrir coisas pá, que não tinham descoberto ainda, não tinham parado para estar ali com aquilo, porque não se tinham sentido à vontade para estar com aquelas emoções. Sim, há um grande automatismo, não é? Há um grande automatismo e isso também nos faz questionar porque é que nos custa tanto pensar o que é que temos medo É, de encontrar, não é? Eu acho que há uma grande incapacidade, ou dificuldade, não é incapacidade, uma dificuldade de suster esse lado de que certamente num primeiro momento será um vazio, porque a pessoa não está habituada. Então, e depois também há a parte desta questão da saúde mental que, apesar de com a pandemia, sem dúvida colocou esta temática sobre a mesa, mas continua a haver ainda muito preconceito em relação à questão do apoio psicológico, né, que parece que só que vai ao psicólogo quem está realmente com alguma doença mental ou que é visto como uma coisa como se necessita de ajuda, esta coisa também social que não, somos fortes, temos capazes, eu sozinho consigo e não preciso de ninguém que me diga como é que... Portanto, esta ideia de como é que este olhar para o outro que necessita de, ou o próprio até, né, não se sentir dentro dessa categoria de pessoas que precisam de ajuda. Portanto, há ainda muito trabalho a ser feito, mas volto a dizer que bom que existem pessoas como sim. tu, Rosalinda, E que como existem tu, projetos como a como tu. Desfoque. Sim, mas este é o espaço para colocar aqui ênfase a quem, aos convidados e obviamente tenho todo o gosto de Obrigada. também dar esta visibilidade porque também vou descobrindo pessoas muito incríveis no meu percurso e quando te conheci e comecei a seguir o teu trabalho fiquei realmente muito fascinada e pronto, e pessoalmente também, porque não é só o projeto, eu acho que o projeto são feitos de pessoas e as pessoas também têm que nos tocar e não é só a técnica ou implementar um projeto, é a motivação, o gosto, a paixão, a forma como se leva as coisas para a prática, portanto, e tu és uma mulher cheia de garra, com muita paixão pelo que fazes e isso te chega mesmo a quem te conhece e é muito bom. E para terminar, porque eu já disse isto duas vezes, mas para terminar, e pronto, só para resumir que há aqui várias pessoas que Obrigada. também a agradecer também Sim. e a ficarem curiosas com o uso da ferramenta da fotografia como ferramenta terapêutica e também de quererem explorar o Photovoice, portanto, certamente haverá aqui pessoas que na sequência desta conversa vão mergulhar mais a fundo nesta temática. Eu gostava, só para termos aqui uma última questão e a ver se me consegues ser de uma forma sintetizada, que é o que é que tu sentes que este trabalho com a fotografia, tanto a nível pessoal como profissional, a ti já te ajudou a revelar e a tomar mais consciência, esta é uma, e no contacto com outras pessoas, se podias partilhar algum momento em que tu claramente visses essa fase de que a pessoa de repente é como se ganhasse outra consciência sobre aquilo que está a ver, como dizem os ingleses, o ha-ha moment, né? Aquela coisa Yeah. tipo Yeah. uau, pronto, então era um pouco por um lado essa a Sim, ligação contigo e por outro a ligação dentro da tua relação com sim. outros, tentar que seja assim sintetizado para irmos
Já finalizando. Sim, epá, tu estavas a falar sobre isto e eu lembrei-me claramente de dois momentos em workshops que fiz, e que têm um bocadinho a ver com pronto, há duas coisas que eu acho que têm ganho com o desfoque, tem sido muito clara. Um já disse, não é? Este conhecer de outras pessoas e a forma como o desfoque me tem motivado a ir a sítios e descobrir e contactos e etc. Mas também os desafios que me tem proposto, não é? E há coisas que lá está, que eu pareço muito confiante, mas não sou. E realmente esta coisa de facilitar grupos, é uma aliás, esta coisa da psicologia em geral é uma coisa que me deixa muito nervosa. Eu, ao início de dar consultas, por exemplo, ficava. Aquilo era mesmo angustiante, era mesmo Uhum, desconfortável uhum, e doloroso. uhum, uhum, E uma das coisas que eu tenho descoberto é que pá, tenho-me sentido mais confiante. De facto, o meu percurso e todas as formações que tenho feito e todas as coisas que tenho aprendido me têm ajudado a estar naquele sítio, e aquele sítio de facilitadora uhum, faz-me sentido e de facto facilita. E há dois momentos. Há um momento em que eu faço um dos primeiros workshops com a Desfoco e por acaso falei em Peniche e com a Associação Largo pá, e quem organizou tinha lá aquelas coisas, estava lá o namorado, o namorado até nem queria, foi meio forçado a participar e epá, e ele estava mesmo, ele é assim, um rapaz muito à vontade com as coisas, então, epá, não quero nada dar aqui, isto não faz sentido nenhum, isto para mim é tudo treta. Essas coisas aí da malta no artista, aí através de descobrir coisas. Pá, e entretanto, não é? Eu faço exercícios muito básicos, de estilo começo com escolha uma fotografia que defina a sua personalidade, não sei o quê, e às tantas as pessoas tinham que pá, responder uma pergunta qualquer com uma fotografia, já não me lembro qual uhum. era. Devia ser qualquer coisa, como é que eu quero envelhecer, ou qualquer coisa assim de género. Pergunta profunda. Já não me lembro. Epá, é que eu vi esse momento. Quando ele vai para a rua fazer uma fotografia e quando volta vem com uma cara completamente diferente. E aquilo foi muito engraçado porque nota-se mesmo que ele teve aquela cena ali. Olha, afinal, o Fabinho da minha equipa, desculpa lá interromper, mas afinal o Fábio entrou. Só para que saibas, Fábio estive a falar das nossas equipas e tu não ouviste. Um, então, quando ele volta ao grupo e começamos um momento da partilha sobre a experiência de ir captar aquela imagem, ele vem com outra cara. E eu tinha percebido, porque eu vi-o lá fora a fazer aquela fotografia, e ele teve ali um momento em que Certo. tipo, uau, eia, acabei de descobrir algo de cena sobre mim. E ele chega ao grupo e diz isso. Ele nem partilhou e nem precisou, e lá está. É outra Sim, coisa que este tipo de exercícios proporciona. A gente não tem que falar sobre nada, se não quiser, né? claro. E de facto não temos que falar sobre porque é que fizemos aquilo, falamos sobre o processo de fazer aquilo. E ele vai contar isto. Pá, eu não estava nada à espera de ele, eu estava mesmo desacreditado com isto, achava que isto era mais uma daquelas tretas. Pá, e realmente acabei de descobrir uma cena sobre mim que nunca me tinha percebido. E isso foi daqueles momentos que eu vi, Que final, bom, estás que a bom, ver? que bom, que bom, Pronto. que bom. E outro momento foi com estudantes de psicologia, com um grupo em que fizemos também há uns workshops muito curtos que eu faço só para quando quero apresentar o projeto. É mais Sim. fácil do que estar a explicar. E as pessoas nem sempre têm paciência como estão a ter agora. Então, num desses workshops, já me aconteceu duas ou três situações que lá está, me elevam para a importância de termos formação, Uhum, e uhum, de como uhum. mesmo assim às vezes falhamos. E um dos momentos que me ficou foi uma miúda que é estudante de psicologia. No primeiro exercício, do nada, desaba a chorar. Mas desaba a chorar mesmo. E foi um momento super feliz. Eu senti mesmo, senti mesmo feliz com aquilo. Porque Claro. a rapariga desabou, Uhum, uhum, mas estava confortável e eu sentir que aquele grupo lhe estava a poder, um grupo que ela não conhecia, que ela não estava preparada para aquilo, ela não uhum, estava à espera uhum, daquilo. E de repente há um espaço que lhe proporciona esse uhum, conforto. uhum, E o uhum, grupo fica todo com ela, sem ir lá, ai, não chores, vai correr uhum, tudo bem. uhum. Não, Mas não, sustém, não ficamos é? A todos com importância de ela suster, sim, sim. a suportar aquele momento em tranquilidade e tipo, está Uhum, tudo bem uhum. chorar, é ok aquilo que estás a sentir, estas coisas tão básicas, mas que não nos dizem, é ok aquilo que estás a sentir. Claro. E isso foi dos momentos que me ficou, porque eu estava-me a sentir mesmo.
não é que eu quero que as pessoas chorem, não achem isso. Estava-me a sentir mesmo bem com aquele momento. Estava-me a sentir Sim, porque mesmo. também sentes que aquele momento é um momento que a pessoa também se permite desabar, não é? Se Não, não, permite, não. é como cai aqui um véu, então é como que a partir daí tudo é possível, porque aí é que pode começar o tal processo de É, consciência e transformação, não é? Porque sim, até sim, lá sim, é sim, aquela sim. máscara, é aquela, não, está Sim, tudo sim, bem, sim, estou sim. bem, não, está Sim, tudo, sim. não, sim, fantástico. E de repente, quando desaba, é quando tu percebes, ok, esta primeira camada, a pessoa, o grupo sustém, sentiu-se à vontade e a própria pessoa permitiu-se. Portanto, que bom, né? Que bom. E é esse sinal que as pessoas também, com os espaços que tu crias, também realmente cria-se as condições para se poder, essas pequenas mudanças poderem acontecer. E isso é fantástico. E eu há pouco, e disseste uma coisa que realmente, pronto, eu comecei por te apresentar e há uma coisa que eu disse que foi que em ti havia uma curiosidade ética. E eu quero ressalvar esta questão da ética, porque eu considero que na tua forma de trabalhar, a forma de pensar, a forma de fazer, e é por isso que tens esse nervosismo, porque tens muita consciência do outro, tens muita consciência do trabalho que estás a fazer, que é na relação com o outro, e portanto que cada um é único e que é importante aquilo que dizemos, como dizemos e que sem nos darmos conta temos impacto nas pessoas. Pode não ser algo visível, mas que podemos deixar às vezes marcas que podem ser marcas para a vida e oxalá que sejam sempre positivas. E este teu lado ético eu acho que é uma coisa que também se destacou quando eu conheci e que tem muito a ver com estes teus valores e certamente com a tua educação. E ainda bem que é assim, e Sou muito oxalá haja mais refilona, sou. profissionais, mas é bom que seja assim e refilona, consciente e se calhar não vale qualquer coisa. É importante pensar na forma como se faz, para quem se faz e na maneira que se faz. E portanto eu acho que isso são critérios Mas ó, fundamentais, não deixa-me, é? deixa-me, deixa-me. Epá, tenho mesmo que interromper para dizer isto, mas sabes o que é que também há de ter havido muita coisa que me ajudou nesse percurso, mas uma das coisas que me Hum, ajudou foram as formações em mindfulness, porque hum, quando eu fiz, calhou também, foi a primeira pós-graduação que houve em Portugal de mindfulness, não havia muita gente formada a fazer aquilo. E nós até tínhamos um grupo bem porreiro, mas aquilo começa a estar super na moda e a haver carradas de coisas sobre mindfulness. E às tantas fazia parte da nossa formação ir à Universidade de Bangor, que é um dos berços do mindfulness no País de Gales. Epá, e foi incrível, foi incrível. E eu quando voltei tentei fazer formação, ou tentei fazer retiros e não sei o que com outras pessoas. E depois, anos mais tarde, com o Vítor que organiza uns retiros, uma das pessoas é o Carolina Vira, que vem também lá da Universidade de Gales. Epá, e é tão diferente quando fazemos as coisas com alguém que sabe aquilo que está a fazer. É mesmo mágico, é impressionante. Passas ali 3 ou 4 dias num retiro e quase que a tua vida muda, não muda a tua vida, mas muda realmente a tua consciência sobre o que está a acontecer. E é impressionante quando nós estamos com facilitadores que de facto estão ali para facilitar, não é para serem gurus, não é para ensinar, não é não é para para o ego. mostrar aos outros como é que se vive, não é para só virem a si próprios, né? Claro. Uhum. Epá, e o Adrian Carunavira, que é um professor já daqueles que nunca ninguém sabe muito bem que idade é que ele tem, porque, Atemporal. pronto, epá, é incrível, por exemplo. E essa diferença de eu, como participante, estar Uhum. num grupo facilitado por outras pessoas que acham mais ou menos que sabem o que é que estão a fazer, ou estar num grupo, por exemplo, com ele, aquilo que Claro. acontece dentro de mim é tão magnificente, é tão transformador, é tão grande a diferença. E é um pouco tipo, eu quero ser um dia assim. No fundo, nestes Sim, sim, projetos todos nós temos um bocadinho de ego também, né? Eu quero ser esta pessoa que consegue facilitar claro. desta forma. Que bom termos esses Porque isto é, referentes é incrível. Yeah. fundamentais. Que bom. Sim. Bom, Rosalina, olha, eu acho que foi a live mais extensa, mas também saborosa, porque a temática é sem dúvida enriquecedora. Tu também és uma pessoa incrível também para estar à conversa e entre nós também somos um perigo, porque uma puxa pela outra e pronto, e a conversa vai. E isso é ótimo. E olha, eu para terminar a live, normalmente a pergunta que eu faço às minhas convidadas é se hoje tivesses que colocar uma palavra entre parênteses, não no sentido de a colocar em pausa, mas no sentido de destacar, que palavra é que tu colocarias? Por causa de uma coisa que disseste há pouco, ver, mas aquele ver que nós vemos com os olhos fechados, sabes? Uhum. Quando a Para gente além do fecha os olhar. olhos e de repente, uau!
e vês. Uhum, Acho que uhum. sim, ver. Esse despertar interno, né? Esse ver. Ok. Olha, Rosalinda, foi um gosto, foi muito bom. Não vejo porque esta coisa de ficar nervosa, porque está lá tudo, a experiência, a tua autenticidade, que é doce, é genuína, e isso é tão valioso. É tão valioso isso, Rosalina, que as pessoas sejam realmente aquilo que se vê, e acho que foi muito proveitoso. Eu tenho a certeza que o feedback, aliás, houve várias pessoas que já deram feedback desta live, foi realmente um contributo, porque realmente revelou-se aqui uma nova forma de ver a fotografia, de entender a fotografia e de conhecer-te como fundadora também do Desfoque e do projeto que realizas. E que bom que estás aí no terreno, na Zona Oeste, e com toda a pujança nesses trabalhos de intervenção social que são tão necessários, e oxalá que em breve a Desfoque tenha esse papel de levar também a fotografia para esse campo. Por isso, Claro que muito, sim. muito, muito obrigada por este Obrigada. E eu momento. deixo-me dizer umas coisinhas também, porque para já eu venho para aqui para ser mimada, não é? Portanto, tornas isto tudo muito mais fácil. Depois fico sempre uma pilha de nervos, mas lá está, é como os workshops e os cursos, etc. Fico sempre uma pilha de nervos, ninguém imagina. Mas depois gosto muito e foi realmente, epá, é super agradável. E Que também, pronto, bom. todas aquelas pessoas confesso que gostam de me ouvir, mas a conversa contigo flui sempre com muita facilidade e ouves. Tens esta capacidade realmente de ouvir e desmontar e voltar a construir, e isto também é muito facilitador. Mas este reconhecimento que vais devolvendo faz falta, a mim faz-me falta, a mim dá-me realmente ganas de continuar algo que é sempre um desafio, né? Existir hoje em dia é um grande desafio e ter os nossos projetos e andar com Sem eles para a dúvida. frente, é sempre uma grande luta e por isso agradeço-te, bué, esta oportunidade e foi Que muito bom. divertido. Lá está, foi Olha, muito foi divertido. que bom. Fico muito satisfeita. E sim, é para Sim, continuar e estamos juntas, porque cada uma com a sua luta, mas no fundo com um propósito comum, que é de fazer parte desta revolução, onde a arte tem este lugar, né, transformador e de sim, impacto. sim. Que bom. E pronto, para quem esteve aí do outro lado, quero agradecer, porque a paciência, no sentido, não paciência de ouvir, mas o facto de ter sido consistente desse lado, estar aí a ouvir-nos numa live que realmente estendeu excepcionalmente. Por isso, muito obrigada por estarem aí. Em breve, muito, muito em breve, vou voltar com uma nova live, porque o mês de novembro está assim a ser mais explosivo, porque finalmente consegui o agendamento com a live com a Regina Correia, com poesia na fibromialgia. Por isso, amanhã venho aqui trazer novidades e dizer quando é que vai acontecer e relembrar um pouquinho do que vai ser esta temática. Poesia na fibromialgia. Por isso, muito obrigada mais uma vez e vou então despedir-me também mais uma vez da Rosalinda. Muito, muito obrigada. E é isso. E por hoje fechamos então parentes. Tá? Obrigada. Tchau, Rosalinda. Enfim, Obrigada, obrigada a obrigada a todos todos. também. Até já, Tchau, até à tchau. próxima. Até já. Fechamos parentes.